Olá, seja bem-vindo a mais um episódio deste humilde podcast barra videocast chamado Café com o Escritor, em que eu, Caio Del Colli, roteirista e escritor, converso com colegas dessa profissão a respeito da prática dela. E o convidado de hoje é o roteirista Ian Rodrigues, que eu tive o prazer de conhecer já faz um certo tempo aí em um curso de roteiro que eu e ele fizemos juntos. Hoje o Ian é roteirista profissional. Ele conta pra gente a partir da experiência dele como assistente de roteiro e em seguida roteirista em Turma da Mônica, ah, em diversos aspectos que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para que todos vocês consigam refletir, fazer suas anotações, enfim, estudar. Ele fala, por exemplo, de como é muito importante para que histórias infanto-juvenis elas tenham uma definição específica de público-alvo, porque essa decisão ela vai definir muitas outras que virão a seguir. O Ian ele fala também de como funciona uma sala de roteiro, que é uma espécie de organismo coletivo, digamos assim, em que as histórias elas são pensadas e discutidas e debatidas e repensadas e desmontadas e montadas de novo. O Ian ele explica para a gente também qual é o papel estratégico que esse posto de assistente de roteiro tem em uma assim produção dessas. Ele fala que você atua fazendo uma espécie de memória viva da série que está sendo escrita ali. E eu vou parar de falar por aqui, porque eu não quero dar spoilers. A entrevista com ele é até que longa, eu tenho certeza de que vocês vão aprender muito com ela. Então eu já recomendo que vocês salvem este vídeo na sua playlist, né, de estudos. E caso você goste deste vídeo, eu peço para que você curta, compartilhe, peço para que você se inscreva, dê um hype, ative o sininho, enfim, bastante coisa, né? Desculpa por isso. E caso você não goste deste vídeo, aí eu peço humildemente também para que você compartilhe com alguém de quem você não gosta, beleza? Sem mais delongas, vem aí a entrevista com o Ian Rodrigues. Beijos e abraços e até mais. Tchau, tchau. Ian, eu quero começar fazendo uma pergunta muito séria. Ela é: se você pudesse ser uma sobremesa, qual você seria e por quê? Cara, se eu pudesse ser uma sobremesa, uma... Eu sou bem chocólatra, então assim, eu tenho dificuldade com outras, talvez mais, é... indo assim, coisas que eu gosto muito, sou muito de chocolate meio amargo, assim. Então, acho que alguma coisa assim, uma barra de chocolate meio amargo, talvez, é... algo assim, que quando eu como alguma coisa muito doce, eu geralmente acho enjoativo, então eu gosto mais desse tipo de equilíbrio. Se isso combina com a minha personalidade, não tenho certeza, mas acaba sendo mais o meu gosto, assim. É, até pensei que eu gosto muito de torta de limão também, mas será que eu sou azedinho assim também? Não sei, acho que não. Ótima resposta. Eu sou muito chegado também no chocolate meio amargo e principalmente quando você faz brigadeiro com ele, quando você põe na barra, mistura ali com leite condensado, creme de leite, assim, eu acho que fica incrível. E coincidentemente eu estava falando disso em outra entrevista também com a Aham. Dona Medeiros. Mas Ah, que enfim, legal. Fábio é, Bavana, é muito, sim, sou incrível. ela é assim. Ian, agora eu quero perguntar para você sobre como é a experiência, como que se constrói uma narrativa infanto-juvenil. Você atuou na série Turma da Mônica,
certo? Uhum. E é bom, enfim, a gente fala aí de uma adaptação, né, de quadrinhos, né, para o audiovisual, para série. Sim, Então, existe um template, digamos assim, que, em alguma medida, quem está envolvido na produção tem que seguir, né? Em termos assim de tema, personagem, porque a gente está falando de uma obra bastante consagrada aí antes de a adaptação dela acontecer. Mas, de todo modo, eu suponho, corrija-me se eu estiver errado, quais são os macetes, cuidados e caminhos clássicos, digamos assim, que você tem que percorrer quando você está ali construindo uma narrativa, né, para um público infanto-juvenil. sim. Cara, o Infanto eu diria que tem Infanto Juvenil e tem Turma da Mônica, porque Turma da Ah, Mônica tem esse aspecto de ser 0 a 100 anos quando a gente escreve, né? O público-alvo, assim, porque você tem gerações e gerações, é, desde os anos 60 ali, a histórias novas sendo criadas até hoje em diferentes formatos. Então é muita gente com muitas culturas, muitas visões, assim, né? Diferentes que se envolvem com a série. Os pais, os avós assistem, assim. Mas ainda assim a gente acaba tendo que ter um olhar de um público-alvo específico do infantil mesmo, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes de início foi uma coisa que a gente se preocupou e em outros projetos também, assim, e estudando em fundo juvenil, é que esse público-alvo é algo muito importante de você já definir, porque muda muito o que que você está escrevendo, como você escreve, talvez seja uma das nuances assim de pensando no mercado, vou escrever uma obra para infanto juvenil, aonde a gente mais tem que se preocupar com o público-alvo, sabe? O que que acontece muitas vezes assim? A criança que vai assistir um produto, uma obra audiovisual, ela tem a tendência, no consumo de histórias dela no geral, lendo livros também, tem a tendência de querer olhar sempre para o mais velho, para a mais velha, para referência. Então, geralmente olham para uma idade um pouquinho acima, assim. É natural, é comum que uma criança, por exemplo, de 7 anos esteja querendo ver coisas que envolvem crianças de 10 anos, pré-adolescentes e coisas assim, entre os protagonistas. E isso ajuda na conexão, assim. É alguém com quem essas crianças se identificam, esse público se identifica, mas que também olha com uma aspiração. É alguém que vai ensinar modelos de comportamento, então coisas para eu imitar, o que que é legal, o que que não é legal. E existe essa tendência de a gente olhar para o mais velho para se espelhar, especialmente nessa faixa etária, assim, da infância, da juventude. E isso acontece até em alguns intervalos, então, dependendo da empresa, do canal, assim, isso pode variar um pouco, mas existem alguns intervalos bem conhecidos, assim, de primeira infância, aí de uma infância ali antes da pré-adolescência, outros temas começam a surgir, e à medida que isso muda, muda a linguagem, muda a estética de como você pensa a própria obra. O tipo de piada que você pode fazer, qual é o tipo de assunto que você pode abordar. E então, por exemplo, quando a gente está falando de uma obra que é para adolescente, você já começa a ter toda uma questão temática de sexualidade, de o primeiro beijo e o uhum. flerte, como é que isso rola, que é muito presente na nossa vida quando a gente é adolescente. E que a gente tem que saber como dosar, porque isso também está sendo assistido por crianças às vezes mais novas, mas isso vai dar um foco diferente do que se você está fazendo uma história que ainda é pré-adolescente, mas está mais no caminho da aventura, e aí você não vai ter tanta sistemática, vai ter outras coisas. Você vai falar de amizade, você vai falar talvez de relação com a família, ou ambiente na escola, e abordar uma série de dinâmicas dessas comunidades, assim. Quanto mais na primeira infância você vai, mais você vai ter em cenários, geralmente infantis, a casa, a família, mais conhecidos para essa criança na primeira infância, assim, mas também vai ter muito da imaginação, muitas vezes a animação.
faz mais sucesso assim nessa primeira infância, o live action vai se tornando mais presente à medida que que a idade vai avançando, assim. Então, todas essas nuances, você muda gênero, você muda formato, tipo de trabalho, de projeto, se você vai trabalhar com ator real ou não, se você tá na animação ou não tá. E tudo isso vai transformando muita coisa. E então acho que é a primeira assim preocupação ou coisa que a gente tem que pensar quando a gente está escrevendo uma história infanto-juvenil. É para quem que a gente está escrevendo. Isso é importante em todas as histórias, mas no infanto-juvenil eu acho que isso assim é muito crítico, sabe? Muda muito o tipo de projeto que a gente está fazendo. E aí na Turma da Mônica, a gente tinha esse desafio de conseguir definir um público nesse cenário e entendendo também que estamos trabalhando com uma propriedade intelectual muito bem estabelecida, uma adaptação de quadrinhos, e então tem todo um repertório, um histórico das personagens da Turma da Mônica que precisam ser respeitados. Também tem as inovações, porque ó, a forma como na nossa ali fazendo a série, pelo menos na época, né? Mas a forma como a Maurício de Souza Produções abordava algumas coisas com a gente não era assim de estabelecer que o Cebolinha é exatamente o mesmo cara dos anos 60. Algumas coisas mudam no comportamento, ele já não tem. O bullying muda um pouquinho, porque já tem preocupações diferentes, a relação do produto com as famílias já é muito diferente, os tempos vão mudando, né? Tudo isso acompanha. Então, a gente tinha uma série de preocupações assim, mas também tínhamos a preocupação de pensar nesses públicos, entre aspas, secundários, mas ainda assim muito presentes, são os pais assistindo, os avós. Já é comum assistirem as coisas com as crianças, ainda mais quando é Turma da Mônica, porque aí eles têm a própria relação da nostalgia. Então a gente sempre também estava querendo fazer os easter eggs, as referências e tal. Então, são um exemplo que acaba aumentando a complexidade. Tem todo, a gente tinha tudo que a gente precisava se preocupar para obedecer e a essência, né? Manter a essência daqueles personagens, como as pessoas conhecem, mas também trazer alguma novidade, assim. Então, tem essa peculiaridade trabalhando com as histórias da Turma da Mônica, assim. E aí, sobre, assim, falando de alguns cuidados, de macetes, eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio muito importante entre não subestimar as crianças de nenhuma idade na capacidade delas de absorverem uma história, de entenderem o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente também tem que entender as limitações, os desafios de cada idade, para entender como que a gente escreve essa história. Então, que tipo de diálogos a gente coloca. Isso muda o tipo de palavras assim que a gente usa. A gente, na primeira temporada da série da Turma da Mônica, era a Mariana Zatz era chefe da sala de roteiro, eu era assistente de roteiro, ainda tinha o Mauro, o Dadi, a Marina Iório como roteiristas também, e o Daniel Rezende era um grande líder, assim, do projeto, ele era o diretor-geral da série e acompanhava a nossa sala de roteiro também com frequência, e entre ele e a Mariana Zatz, a gente tinha uma série de boas indicações de coisas que a gente precisava atender, assim, se preocupar. A gente seguia muito, a partir dos entendimentos da ZAT, a ideia de definir uma ideia governante para a série. E que é um conceito, né, de basicamente que tipo de tema e mensagem você está querendo passar com a série, ou com a história que você está construindo, né? A partir da construção dos personagens, dos arcos e tudo mais. Fazendo um resumo bem resumido, assim, né? Um conceito que tem lá no Story do Roberto McKee. E as artes trabalham esse conceito bastante e muito bem. E o Daniel Rezende sempre trazia uma outra nuance em cima disso, que é a ideia governante você acaba formando uma frase que define um pouco do que vai ser a história em termos temáticos, né? E a gente tinha essa frase, quando abraçamos as nossas vulnerabilidades, ficamos mais fortes. E essa frase a gente passou por inúmeras versões, assim, e ela guiava todos os arcos de personagem, todos os eventos, as cenas que a gente estava construindo, elas conversavam com essa proposta de alguma forma, com essa mensagem de alguma forma, tá tentando contradizer isso, tá tentando confirmar isso, tá desafiando esse ponto, enfim. E aí o Daniel Rosente sempre trazia pra gente assim, a gente precisa que até a construção da frase seja algo que se a gente falasse com uma criança ela entenderia. Porque se a gente e isso valia para a ideia governante, valia para tudo que a gente escrevia, todos os documentos, todos os diálogos, até
os documentos que a gente escrevia, que era só para Globoplay, que era, né, que era o nosso canal, no caso, e a Maurício de Souza lerem, assim, eram documentos que a gente tinha uma preocupação que a linguagem fosse algo que se uma criança do nosso público-alvo ali, a gente estava mirando mais entre 7 e 10 anos, com o principal, e o 0 a 100 anos como geral, assim, mas tinha essa preocupação que se fosse uma criança de 7 a 10 anos ali lendo o nosso material, ela entendesse, ela tivesse a capacidade, assim, tem a gramática para entender, a complexidade das frases, tudo isso faz com que a gente já tivesse uma filosofia de trabalho, assim, que pega nos detalhes depois. Na hora que eu estou escrevendo uma cena, estou escrevendo um diálogo, planejando ali uma história do episódio, isso vai estar de alguma forma informando como eu escrevo, sabe? Então, acho que isso é um cuidado muito importante se levar. Eu acho que vale, eu acho que o Infanto Juvenil acaba ensinando pra gente coisas que são ótimas para todas as histórias. Essa preocupação com o público-alvo, a forma como você escreve cada detalhe de cada documento, até o roteiro, de fato, para um projeto. Mas no Infanto Juvenil, para mim, é muito inegável, assim, como isso é muito central. Porque você vai já exercitando e se colocando nesse modo de trabalho, nesse espaço, que é de sempre se comunicar com o seu público de uma forma que o seu público entenda. Então, acho que esse é um cuidado, assim, dos principais aprendizados que eu tive, sabe? Você mencionou um cuidado bem detalhista, assim, que vocês tiveram com essa questão de público, de se definir público, de contemplá-lo aí de diferentes maneiras, não subestimá-lo, ser claro, assim, a mensagem também, né? Tornar o próprio projeto legível, né? Caso uma criança pudesse lê-lo, né? Isso é muito interessante. E no meu tipo, podcast barra videocast, ah, eu estou me dedicando a um público que se interessa por desenvolver narrativas para literatura, roteiro audiovisual, games até. Então, eu gostaria de saber se, segundo a sua percepção, ter esse cuidado tão detalhista em relação a público é algo que vale a pena para qualquer gênero ficcional, para qualquer projeto e qualquer mídia também. A gente pode estar se referindo à literatura, a cinema, TV, game, tanto faz. Ter tanto cuidado assim é algo que está valendo. Eu acho que vale muito, sim. Acho que vale muito. Eu acho que a gente também tem que ter um cuidado do que a gente quer dizer com isso, sabe? Porque se eu estou escrevendo para criança, aí realmente eu não sou mais uma criança, tenho meus 34 anos, então eu tenho que fazer algumas traduções, algumas é, mudanças de chave, assim, de mentalidade, assim, de, pô, como é que isso se conecta com uma criança? Como é que eu me conectava com uma história quando eu era criança? Tentar trazer um pouco dessa memória também tentar ficar muito atento ao que é a infância de hoje, a adolescência de hoje, porque essas coisas mudam, a cultura vai mudando muito e às vezes a gente fica com uma memória do que era a infância, que hoje já tem outras interações com tecnologia, por exemplo, que fazem muita coisa mudar. Mas ainda assim, eu acho que a gente sempre tem que se ter como nosso primeiro público, sabe? E então eu estou escrevendo uma história, é uma história com a qual eu me conecto, é uma história que eu gostaria de assistir na tela. Então, isso eu acho que é uma das coisas muito legais da forma como a gente se preocupava em não subestimar o nosso público, não subestimar as crianças para escrever para a Turma da Mônica. Porque no final das contas, a gente fez séries assim. Eu ali como assistente na primeira temporada e depois como roteirista na segunda, mas a equipe toda, enfim. A gente fez séries que eu gostei de assistir, que eu achei gostoso, que eu me diverti, que eu ri, que eu me emocionei. Eu assisti com a minha esposa em casa, assim, a Paty na sala, e ela se emocionou, ela chorou. Eu queria causar isso também, eu queria, me conectar com a história. Eu acho que a gente se conecta escrevendo com a história. A gente facilita com que outras pessoas se conectem, porque a gente já está se testando como primeiro público, já está testando todo o resto de alguma forma. Mas a gente precisa olhar para o que é o público-alvo fora nós mesmos, para
ter essa capacidade de fazer as traduções necessárias. Então, se eu não estou trabalhando com a faixa etária onde eu estou, que traduções eu preciso fazer por questões culturais, tecnológicas? O que que mudou? De um lugar para o outro. E o que que não mudou? Acho que ainda assim vale muito a gente olhar para nossa memória, por exemplo. E se a gente está trabalhando no um público adulto ou um público que a gente se conecte mais diretamente, assim, mas tem questões de gênero narrativo, outras coisas, eu acho que a gente precisa entender como é que o mercado está atuando nesse gênero. Mas talvez eu já não colocaria isso no primeiro passo. Porque senão a gente corre o risco de querer escrever a história que o mercado quer, e isso é muito complicado porque o mercado quer. é, Isso é muito, muito volátil, né? O que que o público quer? Tinha tem diversas versões, diversas frases. Uma última que eu vi, falaram que era do Gilberto Gil, não tenho certeza, mas era coisa assim de o público quer o que ele não sabe o que quer, uma coisa assim. E às vezes você tem a inovação, a criatividade. A gente, no fazer artístico, a gente também está propondo coisas que às vezes as pessoas não sabem que elas querem. E a gente está propondo a partir da nossa experiência, do que nos emociona, do que a gente se conecta. E a partir dali, às vezes, se gera uma conexão e surge um novo subgênero narrativo que o mercado começa a querer copiar. E aí você pode querer criar uma história porque o mercado está lá fazendo muito, por exemplo, true crime agora. O mercado está fazendo muito true crime. Será que por causa disso eu tenho que fazer um true crime? Tem alguma história de true crime com a qual eu me conecto que vai me fazer ter o processo investigativo necessário para trazer uma coisa nova, que vai ter relevância para o público, vai ter relevância social, vai ter relevância para o mercado? Ou eu estou fazendo só porque é o que está no hype? Eu acho que a gente precisa saber separar isso muito bem. Então, eu acho que a gente se ter como esse primeiro público é muito importante também quando a gente está criando uma história. E aí talvez varie um pouco, dependendo de que tipo de projeto a gente está fazendo, quando a gente começa a olhar para esse público-alvo. Acho que no infanto-juvenil, pelo menos algumas definições a gente tem que fazer cedo, porque vão influenciar a linguagem, formato da história, muito da estética, assim, e desse jeito de escrever que eu falei, né? Em outras, talvez você possa ir um pouco mais é, introspectivo, até entender exatamente o que você quer fazer. E a partir daí, eu acho que é importante em algum momento você começar a testar. Assim, às vezes a gente vai trocar histórias com amigos, assim, né? Projetos de um do outro, ler um roteiro um do outro, assim. Isso já é uma forma de testar público também. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa preocupação, entender com quem a gente quer falar, mas cada projeto talvez peça isso em uma etapa diferente. Então, eu acho que a gente tem que também ter um cuidado de não virar uma pessoa dependente disso, sabe? Porque isso mata um pouco do fazer artístico, assim, dessa criatividade, assim. Eu tô fazendo essa história porque a gente sua muito fazendo, né? É muito esforço, assim, de criação, o tempo que a gente leva pensando, escrevendo, reescrevendo, e aí fazer isso por algo com o qual a gente não tem conexão, acho que não vale a pena também. Ah, entendi. Eu gostaria de saber agora qual é a sua percepção a respeito do infanto juvenil como gênero. Eu, assim, tenho a impressão, pelo menos, de que eu me deparo com esse termo sendo empregado como um gênero ficcional. Ocorre que ah, a gente, assim, como roteirista, escritor, a gente é muito estimulado a pensar em gêneros no sentido de compreendê-los, né? No sentido de Uhum. saber quais são as expectativas, né, do público em relação a eles, né? Ah, uma história de terror é feita de quê? Uma história de comédia é feita de quê? O que um drama tem? O que uma ficção científica tem? Mas me parece que o infanto juvenil ele é elástico demais assim para você tentar definir de um jeito que parece ser tão às vezes formulaico assim até para você se referir a gêneros como ficção ou aliás como ficção científica ou
comédia romântica, policial, enfim. Ah, você crê que o infanto juvenil é um gênero? Faz sentido olhar para essa categoria de histórias como um gênero? Não, não faz sentido até um certo ponto, porque parece ser algo tão realmente elástico, assim, eu acho que a minha principal referência sempre foi Harry Potter, né? Que é uma série que eu amo, que eu cresci lendo, assim. Harry Potter é um tipo de história, assim, que contempla esse público, né, de crianças e adolescentes, mas ainda assim, conforme os livros avançam, a série vai ficando mais sombria, né? Então, ela acaba assim até mesmo passando por uma mutação. Ela abandona, digamos assim, aquele tom mais pueril dos dois primeiros livros. Enfim, quer dizer, o enquanto juvenil, digamos assim, ele pode ser muita coisa, né? Pode ser muita coisa. Eu acho que é muito misto, assim. É, a gente tem a tendência, né, como seres humanos, de classificar as coisas, né? A gente categoriza tudo e no audiovisual a gente tem muita categoria para definir as coisas. Muitas são com fundo mercadológico, assim, e falo isso sem ser pejorativo. A gente vai consumir algum produto, a gente vai assistir uma coisa. Eu ainda fui muito na infância em locadora. Eu ia na locadora, ter ali a etiqueta terror ajuda a saber essa é a etiqueta que eu quero passar longe, porque eu sempre fui muito medroso, eu não assistia filmes de terror quando era criança, eu ficava com muito medo. Isso é uma classificação que já está me ajudando a definir um pouco das questões. E ela ajuda assim, né? Locadora barra prateleira, da locadora barra é aquela fila a linha da Netflix, né? Que você vai pulando ali para conseguir ver qual tipo de história você vai tentar ver no momento. Essas coisas vão mudando, essas classificações vão mudando, mas é uma coisa útil, assim, de fato, para o público. Mas tem uma outra definição para gênero narrativo que eu gosto muito, de um professor chamado Jacob Kruger. Ele tem um podcast chamado Write Your Screenplay, e ele fala assim: o gênero é o sentimento que você quer causar em quem vai assistir a sua história. Porque e é os tipos de sentimento. Isso, a partir do sentimento que você entende que quer causar, e aí você já começa a conectar um pouco com o público-alvo, né? Você vai poder definir que tipo de gênero você está escrevendo. Então, falando do terror, porque ele é bem, entre aspas, caricato, no sentido de que ele é fácil pra gente, ele é didático, né? Essa é a palavra melhor. Ele é didático pra gente nesse sentido. A gente sabe muito bem o tipo de sentimento que a gente quer causar ao escrever uma história de terror, ou o que a gente quer sentir quando a gente vai assistir uma história de terror. A gente quer flertar com esse medo, lidar com o medo num ambiente ali seguro que ajuda a gente a processar uma série de coisas. E aí vai ter dinâmicas diferentes para esse medo. Vai ter o subgênero do slasher, vai ter o horror, vai ter o terror mais social, que é crítica social, por exemplo, um terror racial como o Jordan Peele, coisas assim, que vão gerar nuances diferentes nesses sentimentos. Aí não vai apelar tanto para um jump scare, vai usar outros artifícios, sabe? Mas cada gênero que a gente vai trabalhando, ou seja, cada tipo de sentimento que a gente quer gerar, muda os artifícios, as técnicas, o ofício mesmo de como a gente faz a história acontecer. Então, o infanto-juvenil, ele, por um lado, eu acho que ele é uma classificação bem mercadológica, porque está definindo um tipo de público, e com isso já se tem uma série as empresas, né, já vão ter uma série de expectativas de venda, de tipo de história que interessa para esse público e tal. E isso ajuda, eu, por exemplo, com a minha filha de 3 anos, a ter uma aba disso, o perfil infantil no canal ali, no streaming que eu estiver assistindo, me ajuda já a encontrar um tipo de história, filmes e séries que eu entendo que vão ser apropriados para minha filha com a idade dela, sabe? Então tem esse aspecto bem pragmático. Por outro lado,
eu acho que ele não define perfeitamente um gênero narrativo infanto-juvenil, porque eu posso ter uma história infanto-juvenil que é mais aventura, eu posso ter uma história infanto-juvenil que é mais investigativa, outra que é mais engraçada, mais cômica, e eu acho que, de alguma forma, o infanto-juvenil é um guarda-chuva no qual uma série de gêneros cabem, mas esse guarda-chuva, ele, em alguns aspectos, se assemelha a um gênero, porque vai mudar a forma como eu vou escrever a história, vai mudar uma série de expectativas, assim. Quando a gente fala, a gente não pode se negar também que quando a gente fala ou escuta infanto-juvenil, a gente já fica no cérebro, assim, na cabeça com uma série de expectativas. A gente já prevê, Sim. já presume algumas coisas. E existe espaço para essas ideias serem quebradas, para terem diferentes possibilidades dentro do infanto juvenil. Mas a gente já fica com algumas ideias. Então isso já indica também um gênero de alguma forma. Vai indicar uma linguagem, vai indicar um tipo de história. Então eu acho que o infanto-juvenil é uma definição que está meio que no meio do caminho. É uma categorização onde cabem vários gêneros, mas ele também já traz um pouco dessas expectativas para gente, como o gênero narrativo traz. E pegando o exemplo do Harry Potter, eu acho muito interessante assim que você falou, né? De fato, a gente ia li os livros envelhecendo com eles, né? Eu Então a também. gente ia envelhecendo e tendo a experiência de se identificar com todos os personagens na mesma idade, ou uma idade parecida, e sentir aquelas mesmas experiências e ter vivências parecidas, assim. Então, o terceiro livro é um marco para muita gente, não é à toa, né? Porque o Harry faz 13 anos, todo mundo ali faz 13 anos, e é aquele momento assim que você de fato tá saindo da classificação da pré-adolescência para adolescência para valer, e muda o tom. Muda tudo, assim, é impressionante como a história fica mais sombria, mais profunda, começa a lidar com outras dinâmicas, assim. O Sirius Black é um cara que me dava muito medo, depois eu fui descobrir que ele era um cara muito do bem. Mas era assim, caraca, era meio bizarro, assim. E isso não tinha nos dois primeiros no mesmo nível. Tinha algumas coisas de medo, mas era um outro tom, né? E isso acontece até nos filmes, assim. O terceiro filme tem uma coisa incrível que é o Alfonso Cuarón que dirige, né? O Prisioneiro de Azkaban. E E, ele, porra, um diretorzaço, assim, né? Então você tem uma virada de linguagem que acompanha um pouco a virada de linguagem do livro que é fantástica, assim, pelo próprio estilo da direção. Se não me engano, o Christopher Columbus, que dirigiu os dois primeiros, também foi incrível, mas era muito mais infantil nesse aspecto, assim. E você vê a série envelhecendo, né? Então, isso vai acontecendo com o quinto livro, depois, o próprio final do quarto livro, né, a Morte do Cérebro, tipo, tudo isso mostra como a história foi acompanhando as idades dos personagens, com isso as idades dos públicos, e o tom foi mudando. Então coube vários gêneros dentro da série Harry Potter, da saga, assim, mas isso ainda tudo se encaixava numa dinâmica de uma história adolescente, de coming of age, como a gente fala muito, né, no audiovisual, de amadurecimento e tal. Então a gente teve 7 anos assim de amadurecimento, mais em termos de vida real, né, acompanhando os livros e os filmes, mas assim os personagens ali 7 anos de amadurecimento. Então tudo isso acho que envolve um pouco, sim. Então tem essa mistura desse gênero também. O Coming of Age, por exemplo, ele é tratado muito como um gênero também. Sendo que você tem o Coming of Age, que é um road movie também, que é o filme de, né, de estrada, de viagem. Você tem o Coming of Age, que é na escola, ou outro que é na faculdade. Você tem diferentes dinâmicas, mas a gente costuma usar isso também como um gênero. Então, eu acho que tem uma flexibilidade também nos termos que a gente também tem que aceitar, assim, entender, porque ela facilita a linguagem, sabe? Tem hora que a gente precisa sentar e definir para a gente saber do que a gente está falando, mas aí no dia a dia eu acho que tem uma flexibilidade. para encerrar, eu quero que você comente, por favor, a respeito da tua experiência de ter atuado como um assistente de roteiro e em seguida como roteirista. Quero que você explique para o público ouvinte, por gentileza, o que é um assistente de roteiro, o que ele faz, um, quais são as oportunidades que essa oportunidade traz, quais são os aprendizados possíveis,
porque eu noto assim que essa posição de assistente de roteiro, ela é vista como uma porta de entrada, também como um período de aprendizado, né? Eu fiz um curso disso já, mas nem todo mundo que está escutando ou ouvindo fez, né? Sabe do que se trata. E na minha percepção, quando esse curso terminou, esse posto de assistente de roteiro permite você observar muitos aspectos da produção audiovisual se desenrolarem. É isso mesmo? Eu acho que sim, com certeza. Eu mesmo dou aula de assistência de roteiro hoje, lá no Roteiros e Narrativas, e aí é muito legal estar em contato com o pessoal, porque isso me mantém, mesmo eu tendo sido assistente de roteiro uma vez lá na Turma da Mônica Série, mas aí eu me mantenho em contato, continuo pegando as experiências das pessoas, né? Eu acho que tem algumas questões aí. A primeira sobre esse aspecto de ser uma porta de entrada. Eu acho que é sim uma posição de entrada para escrever séries de TV, de streaming, do que for, né? Ou seja, é uma posição de entrada de sala de roteiro. Eu não acho que é uma posição de entrada na carreira de roteirista, porque a carreira de Uhum. roteirista tem muitos caminhos e a assistente de roteiro te dá. Você pode aprender muita coisa que é útil para vários. Obviamente, porque você vai aprender também sobre escrita, sobre narrativa e tudo mais. Mas de maneira mais específica, ela te dá essa posição inicial e o contexto e as experiências relacionadas ao que é escrever para uma sala de roteiro, para um projeto, para um canal, para um streaming. E isso a gente tem que entender que não é necessariamente uma posição inicial no mercado, tanto porque existem muitos caminhos no mercado. Você pode ser uma pessoa que trabalha com longa-metragem, você pode ser uma pessoa que trabalha com outros formatos, e, enfim, e documentários e coisas assim, e isso pode variar. E você também pode ter documentários ou histórias de não ficção que tem sala de roteiro que vai ter assistência. Você pode estar em variedades ou reality show e tá na assistência, ou você pode estar numa posição de, por exemplo, de produtor de conteúdo, que é um pouco roteirista também, mas numa outra dinâmica, tá dentro de uma sala de roteiro, mas numa outra dinâmica ali. E às vezes você começa de outras posições. A outro aspecto é o nosso mercado. Ele não é um mercado estruturado a um nível do mercado americano, por exemplo. Então, às vezes a gente se espelha em termos de tipo de posições, mas aqui a gente tem entendeu a situação do mercado também. Hoje, o nosso mercado é um mercado com muito profissional e pouca vaga. E então, acaba acontecendo de assim, é difícil entrar. Especialmente assim, tem pouca sala aberta, sabe? Então é difícil entrar como assistente numa sala de roteiro porque tem muita gente disputando nossas vagas. E quando o mercado está muito concentrado, assim, tipo, com a oferta de profissionais está muito maior do que a demanda, você fica com uma certa dificuldade, assim, de espalhar essas oportunidades, né? Então, quem sabe com o projeto de lei do VOD, né, que está ainda indo para o Senado, pode ajudar a mudar um pouco esse cenário, investimentos retornando de empresas privadas, os editais públicos ainda tem muita coisa para melhorar, mas começou uma retomada, né, no governo atual, porque foi tudo para água abaixo. Todo esse cenário diminuiu assim as possibilidades e isso diminui o próprio poder dessa vaga como uma vaga de entrada. E isso foi uma coisa que eu achei muito marcante, assim, eu estava num festival de roteiro é, chamado Rota Festival lá no Rio de Janeiro, que é um festival bem focado em iniciantes. E aí o agora tá me esquecendo o nome dele. Eu sempre me esqueço, porque tem tantos Pedros muito bons roteiristas no mercado, aí eu me esqueci agora. Mas o Pedro, que era o assistente de roteiro de Sob Pressão, ele é o roteirista Insônia também, um cara super legal. E aí ele tava lá dando uma palestra. Mas não era sobre assistência de roteiro, porque ele poderia estar dando uma coisa assim sobre assistência de roteiro para falar um pouco, para gente saber quem já passou por essa posição. Aí ele estava dando uma palestra sobre diamante de personagem, ou seja, sobre um conceito teórico avançado, assim, para a construção de personagens que eles usavam nas histórias, assim, que ele viu em mestrado em Cuba, coisas assim. E eu fiquei, cara, não é um roteirista sênior que está vindo dar uma palestra sobre um conceito
narrativo. É um assistente de roteiro. Isso me mostrou assim, esse cara já ele é relevante no mercado. Ele não é inicial, sabe? Não é uma posição inicial necessariamente. É inicial no contexto de sala de roteiro, mas é um cara com quem o mercado já conta, ainda que fosse um festival mais focado em roteiristas iniciantes, mas é alguém com quem o mercado já conta para ensinar conceitos narrativos relevantes, assim. E eu vinha de um mercado corporativo que tem estágios e coisas assim, e eu ficava. Aí, Oi, oi. bom, você estava falando, a- você parou na parte da tua carreira corporativa. Tava falando de quando eu vim, né, como foi ver essa questão, assim, de ver um assistente de roteiro dando uma palestra sobre um conceito narrativo, assim, e eu entendendo, cara, isso é uma posição mais relevante, não é uma necessariamente posição inicial do mercado. E eu Sim, lembro de ficar impressionado com isso, assim, né? E aí, mas enfim, falando sobre o que que é assistência de roteiro, de maneira também bem resumida, a posição, é a pessoa que está na sala de roteiro. Sala de roteiro é a equipe de roteiristas geralmente escrevendo uma temporada de uma série, né? Às vezes pode acontecer também para um longa-metragem, para algum outro formato, mas o padrão é que seja para uma série. É um formato de trabalho que se estabeleceu com as séries de TV americanas, assim, principalmente, e que foi importado em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. E aí a gente tem a assistência de roteiro, que é a posição da pessoa que está com o papel de absorver e organizar todo o conhecimento que essa equipe gera, para que a condução, para que a criação da história, da temporada, enfim, não se perca. Ou seja, é a pessoa que anota todas as definições, as ideias, as tramas dos episódios, organiza, estrutura isso, organiza os arquivos, conversa com todos os roteiristas, para que todo mundo esteja no mesmo andamento. É a pessoa que fica com a história na cabeça, porque está lidando com todo o material e sendo essa grande gestão do conhecimento, né, da equipe, para que, poxa, no episódio 5 tem uma cena aqui, vou fazer tal mudança. Opa, não pode fazer essa mudança porque eu anotei lá na reunião tal que teve uma definição, e aí isso vai entrar em conflito. E aí, a partir disso, a equipe pode tomar uma decisão. E a pessoa que está na chefia da sala de roteiro, muitas vezes, vai contar com a assistência de roteiro como um grande braço direito, assim, da equipe. Porque é a pessoa que está ali, liderando a equipe, organizando a agenda, pensando o que que a gente vai fazer hoje, em qual história a gente vai trabalhar, em qual trama. Essa pessoa precisa estar com essa outra que está organizando todo esse processo, esse trabalho, em termos de material, de conhecimento, de registro, para garantir que o andamento seja bem redondo, assim. Então, é uma posição muito importante. Algumas vezes, e isso é algo que eu gostaria que fosse um padrão no mercado, mas algumas vezes a pessoa que está na assistência de roteiro, inclusive, acompanha uma parte da produção, justamente por ser essa pessoa que acumulou esse conhecimento inteiro sobre a própria história, né? Ao longo do processo. E aí isso acontece muito porque, por exemplo, é comum que um episódio vá para a mão de um roteirista para escrever, o outro episódio vai para o outro. Então, geralmente a sala começa com uma definição, todo mundo trabalhando junto em definições gerais sobre a temporada, né? Vamos criar o arco dos personagens na temporada, começar a elaborar ali o que que vai ser a trama de cada episódio. E geralmente chega um ponto do processo onde os roteiristas se dividem, a pessoa que está na chefia vai dividir esses episódios entre as pessoas, então cada um vai escrever um, dois, três episódios, às vezes vai ter duplas e tal. E a pessoa que está na assistência está acompanhando esse processo inteiro. Então ela é a pessoa que conecta todos os pontos, sabe? Então, nesse sentido, é realmente agregador assim desse conhecimento da sala, de tudo que é gerado. Então, é uma posição importantíssima, assim. E ela é uma posição que permite esse aprendizado por observação e por estar no meio do processo, né, como um todo, de você não tem, na maioria dos casos, a responsabilidade de escrever um episódio, por exemplo. Mas isso te libera para
conseguir observar justamente, não ficar focado em uma história só, em um episódio só, e com isso conseguir conectar tudo. E ajudar até os próprios roteiristas, assim, ó, para esse episódio você precisa ter tal coisa em mente, tal coisa em mente. O seu episódio começa com tais coisas acontecendo. O movimento que está acontecendo com o personagem tal é esse. É isso que está vindo lá do outro roteirista. Então fica atento. Ó, teve uma mudança. Eu conversei com a chefe conversou com o roteirista do episódio 2 teve uma mudança lá. Então, pro seu episódio 3 eu escrevi o episódio 3 da segunda temporada lá. Então, isso é um papo do tipo que rolava. O, então, ó, pro seu episódio 3 fica ligado que teve essa mudança, vai começar um pouquinho diferente. E aí, a Rose Caetano, por exemplo, que era assistente de roteiro, ela teve conversas desse tipo comigo na segunda temporada. Então, é isso, você realmente apoia o trabalho de todo mundo, e isso permite que você esteja numa posição privilegiada para conseguir aprender sobre todas as decisões que são tomadas, sobre o estilo de escrita de cada um e como isso cria depois uma unidade na mão da pessoa que está na chefia da sala, que geralmente vai fazer uma redação final, como que a história se desenvolve mesmo. E aí você depois indo para a posição de roteirista em outro lugar, você já tem essa experiência toda acumulada, sabe? Então, de fato, para essa experiência de sala de roteiro é a posição inicial por conta disso. Mas é alguém que está o tempo inteiro com a sala e está muitas vezes fora do tempo de trabalho, assim, de uma reunião, fazendo reuniões e contatos, conversas com a pessoa que está na chefia da sala. Muitas vezes vai fazer conexão também com a produtora, com os canais, alguns contatos. Então é alguém que realmente está ali como braço direito, assim, da chefia, principalmente, mas da equipe como um todo, apoiando o trabalho de todo mundo, sabe? Queria fazer mais uma pergunta. Posso fazer? A conversa está ótima. Queria fazer só Sim, mais sim. uma. Aliás, Sem problema. eu vou ser folgado e eu vou colocar duas em. Tá bom. Você estava falando, você mencionou rapidamente que você vem de uma carreira no mundo corporativo. Eu já te conheço, tenho essa sorte, e eu sei que você vem da engenharia, da área de TI, e essa sua trajetória de migrar de uma carreira para a carreira de roteiro é muito recorrente. As pessoas elas estão saindo de alguma coisa, pelo que eu noto, principalmente da área de comunicação, né? Elas vêm do jornalismo, assim como eu, ou da publicidade, né? E elas querem, enfim, fazer roteiro. Quais são as dicas que você dá para a pessoa que, independente de onde ela esteja vindo, né, ela quer fazer o roteiro, ela quer atuar nessa área, porque é uma área em que relacionamento é uma coisa super importante e a coisa vai muito além de você simplesmente estudar a técnica, fazer cursos e ler livros para tentar compreender quais são as técnicas e as tradições narrativas, digamos assim. E para encerrar real oficial, eu queria que você contasse mais a respeito de você mesmo, assim, falando de, enfim, tipo, projetos seus que a gente não mencionou aqui, e é claro, além do roteiro, que é muito bom. É, obrigado. Beleza, vamos lá. Sobre a mudança de carreira, assim, a primeira dica eu acho que seria se você planeja mudar de carreira para escrever roteiro, ser roteirista, não largue a sua carreira. É, Hoje a gente tem acho que precisa assim, para quem tiver condição, claro, né? Mas assim, a gente precisa ter um cuidado porque é um mercado que está num momento de baixa, assim, há pelo menos 2 anos. Então, a gente tem que ter um cuidado para não parecer que é uma terra prometida, sabe? O Eldorado e chegar aqui e dar com a cara na porta, sabe? Mas é, eu acho que é uma carreira que permite, em algum nível, você conseguir dividir por um tempo, até você conseguir sentir que está estabelecido o suficiente para fazer um movimento mais definitivo para quem tiver essa intenção. Mas também é uma carreira que permite você estar em algumas coisas ao mesmo tempo, assim, especialmente se for ao redor do audiovisual, ou se você é roteirista, mas também é escritor de outras formas, trabalha com escritos de outras formas, enfim. É, eu acho que, por um lado,
projetos, histórias, isso é algo que a gente pode escrever a qualquer tempo, em qualquer momento, exceto os momentos em que a vida não está deixando, né? Obviamente, todo mundo é muito ocupado, mas Sim, assim, é um ofício que requer muito pouco recurso, exceto do conhecimento que a gente pode ir acumulando com o tempo, fazendo cursos e tal, e o da própria o tempo para escrever. E aí, com isso, a gente exercitar a criatividade, exercitar tudo necessário para construir uma história. Mas assim, a gente, com o tempo, com papel e caneta, com um celular, um notebook, com uma série de programas, ou sem programa nenhum, a gente consegue escrever. sim. Isso é uma das coisas muito tentadoras, assim, interessantes. Então tem como fazer enquanto você está fazendo outra coisa, desde que, né, sobre um tempo no dia e tal. Nem sempre é a situação, obviamente. É, e, apesar disso, é uma carreira que, assim, como carreira, ela depende muito de relacionamento. O audiovisual é uma área onde você tem até alguns sites e agências e coisas assim de talento, depende principalmente para atuação e algumas outras cadeiras, mas no caso do roteiro especificamente, você tem quem você conhece, assim. E você tem concursos, você tem festivais, lugares que servem justamente para você conhecer mais pessoas também, além de mostrar o seu trabalho. Então, você pode escrever um roteiro, mandar num concurso, ganhar um concurso, e isso te ajudar a conhecer mais gente, te ajudar a botar um nome no mercado e tal. Mas isso sozinho muito dificilmente vai levar para alguma coisa. É uma área que exige muito relacionamento. Não tem um vagas.com do roteiro. Existem algumas tentativas, algumas plataformas, mas nenhuma que se estabeleceu nesse nível até hoje, assim. Nacional, e um pouco por conta disso também, de uma área que está lidando com uma fase de baixa, e você tem muito pouca vaga, você vai preencher vaga com quem você conhece, porque as pessoas estão precisando, você conhece pessoas que estão precisando, sim, se você está na posição de contratar ou de selecionar gente, muito provavelmente. E também porque é uma área do fazer artístico, assim, e muito cara, e muito, no sentido de fazer um filme é muito caro, fazer uma série é é um projeto caro. Quem está pagando por isso está pagando caro, assim, né? De maneira Humanamente geral. caro. É um mercado caro de se fazer, assim. Então, e ele é caro e leva muito tempo. Fazer um filme demora anos, fazer uma série demora anos, assim, desde a concepção, né, até o negócio ser exibido demora muitos anos. Então, as pessoas que estão na liderança disso, elas vão ficar envolvidas com isso por muitos anos e, como é algo artístico, sempre está envolvendo muito da nossa identidade. Então, fazer isso com gente que você não conhece completamente, com quem você não tem confiança, muitas vezes é um grande desafio mesmo. Então, tem um lado, todo mundo fala de panela e tal, que eu acho que existe. E tem um lado pragmático também de quem você escolheria para trabalhar nesse tipo de projeto. E aí o mercado precisa crescer e precisa se estruturar para conseguir dar mais oportunidade. Isso é necessário. E isso vem muitas vezes por esses festivais e concursos e tal, para você conhecer texto de outras pessoas e tal. Mas ele tem essa realidade. É um mercado muito relacional. Então a gente precisa saber se guiar por isso. Então, o ofício pode ser feito com tempo e com poucos recursos. E aí a gente pode ir elaborando isso. Mas para isso virar uma carreira, em algum momento você vai precisar criar esses relacionamentos. Então, é importante enviar projetos para os concursos, para os festivais, fazer rodadas de negócio, ir para os eventos. Pode chegar um momento onde você não tem um projeto na mão, ou você fez algumas rodadas e ainda não aconteceu alguma coisa, você cansa, aí você vai passar por um hiato disso, vai fazer outras coisas. Mas ter alguma presença, iniciativas assim que você possa participar, que te fazem conhecer mais gente. Eu, inclusive, participo de algumas, eu posso já mencionar, mas enfim, eu acho que tem esse aspecto relacional muito importante assim para isso poder virar uma carreira de fato. E como isso é um desafio, é, tem uma barreira hoje de entrada assim, que eu diria por conta dessa questão de oferta e demanda e de como o mercado está. Por isso que eu digo assim, minha primeira dica é não abandone sua carreira atual até você começar a estruturar um pouquinho, pelo menos, esse caminho. E acho que, assim, muito importante fazer os cursos, estudar, tem alguns cursos de roteiro no mercado, tem muitos profissionais excelentes, assim, com conteúdo excelente. É,
E é assim, eu mesmo, por exemplo, hoje estou fazendo faculdade de cinema, porque também é uma forma de eu expandir um pouco da minha área, porque, como você falou, né, eu vim de engenharia de computação, muito diferente. É, quando eu cheguei em São Paulo e mudei de carreira, eu fiz vários cursos de roteiro, e a partir deles eu conheci pessoas, tenho contato com professores dos cursos e outros estudantes assim até hoje. Fui em vários eventos e a gente acabou de ter agora no início de novembro o Frapa, Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que é o maior festival de roteiro da América Latina. E aí é um grande encontro assim de roteiristas, eu pô, consegui encontrar muita gente, retomar contatos, fazer contatos novos. E isso é importante assim nesse mercado. É, e aí hoje, vou migrando isso pro que eu faço, mas se você achar que faltou alguma coisa ou tiver alguma outra curiosidade, me pergunta, tá? Desculpa. Bem, Mas hoje mesmo, por exemplo, nessa questão de relacionamento, assim, hoje eu sou coordenador de um dos grupos de desenvolvimento lá, de ficção do Centro Cultural Marieta, que é um centro cultural que faz essas chamadas para os grupos de desenvolvimento uma vez por semestre. Então, todo semestre tem grupos novos e são cerca de 20 pessoas, assim, por turma, por grupo, né? No semestre. E esse semestre que vem agora, por exemplo, vão ser 10 grupos. Entre ficção, documentário, animação, podcast, tem vários tipos, assim, diferentes. E ali são 20 pessoas se conhecendo, trazendo os seus projetos e para desenvolvimento, assim, todo mundo vai sair dali com um argumento bem escrito, né? Um argumento de longa-metragem ou de um arco um argumento de um piloto de série, um arco de temporada, ou um argumento de curta também, enfim, de um projeto e que pode seguir depois, assim, desenvolvendo, avançando, e muitos projetos que passam lá passam depois em concursos e tal. Hoje eu sou diretor de associadas da ABRA, Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, e que é isso, é uma associação também que está envolvida no mercado, ativa, fazendo a luta no Congresso pelos projetos de lei assim, do audiovisual, fazendo parcerias e contatos com as outras associações, concursos no mercado e tentando promover encontros e esse relacionamento entre os roteiristas, representar a classe, assim. Então é um local, é uma associação que centraliza, que promove muito desse encontro, assim. É, e aí, que mais? Eu tenho. Eu acho que esses são bons exemplos assim de ambiente, sabe? Que ajudam. Tem alguns cursos que se colocam, até parecido com o Mareta, que se colocam como laboratórios. A gente mesmo se conheceu num assim, né? O curso do Barco foi um laboratório de projeto de série. E todo mundo levou o seu projeto de série lá e a gente se conheceu até hoje, estamos aí 6 anos depois em contato. E temos amigos dessa turma assim. Então isso faz muita diferença. É, Hoje, além de estar no Marieta, e na Abra, eu sou professor de assistência de roteiro do Roteiros e Narrativas, que é dentro do módulo 3 do curso de formação de roteirista deles. O Roteiros e Narrativas é tocado pela Gabi Castro, né? E um projeto muito legal. E aí, eu, todo semestre, mais ou menos, também estou dando essa aula de assistência de roteiro. E que mais? Eu tenho o Além do Roteiro, que é a minha empresa e meu site, meu podcast, o nome de tudo meu assim, onde eu estudo narrativas e coloco esses estudos no ar, um diário de estudos, e eu também eu deixo no ar uma pasta que tem mais de 3.000 roteiros e tem mais de 20 bíblias de séries e coisa assim. A maioria em inglês, uma coisa ou outra em português também, brasileira. Porque a maioria das coisas no mercado está em inglês, né? E no Brasil a gente não tem no mercado essa cultura tanto de compartilhar roteiro, a não ser entre amigos, assim, ou nos eventos. Mas quem sabe isso vai mudar aí um dia, para melhorar nossos estudos, assim. Mas além do roteiro, tem podcast. Eu já fiz já até vídeo no YouTube também, depois larguei. Mas eu tenho orgulho de alguns que eu fiz, assim. É, e, e escrevo projetos de ficção, principalmente. Apesar de já ter feito trabalhos também de não ficção, no especial Nossa Voz lá sobre as BFF Girls lá na HBO Max, com a Floresta, produtora, né, Floresta. Mas enfim, eu escrevo principalmente ficção, escrevo muito hoje comédia,
Tô me apaixonado assim pelo gênero de assalto, de filmes Reich assim. Então eu tô misturando isso com comédia também. Que eu escrevi eu comecei a escrever na comédia, depois fui pro Infanto Juvenil, onde surgiram oportunidades, e aí comecei a escrever algumas coisas também que eu queria escrever outros gêneros para testar. E eu, como público, eu gosto de muita coisa, assim. Então, fui escrever policial, suspense, ação, assim. Eu tenho um projeto de terror, um terror social, assim, numa temática racial, que está no Laboratório Franco-Brasileiro de Roteiros, que eu vou no final do mês agora também. Então, é um projeto que eu estou desenvolvendo bastante. Mas é isso, tô entre projetos com amigos e outros assim, tem uns três assim fortes no desenvolvimento agora. E um que eu tô revisando o roteiro essa semana para mandar para uma produtora, depois de uma conversa de uma rodada de negócio. E é isso, vamos vendo o que que vai acontecer, sabe? Mas eu sigo muito afim também de escrever Infanto Juvenil, porque minha filha de 3 anos eu assisto praticamente todo dia Infanto Juvenil com ela, então tenho muita conexão também. Mas eu ainda não achei assim qual é a história Infanto Juvenil que eu quero criar assim. Acho que eu vou chegar nela também, sabe? Eu já pensei em algumas coisas, já fiz um curta, assim, escrevi um curta, né, sobre isso, mas ainda não achei a história que eu me conectei, assim, essa é a história que eu queria escrever pra minha filha, sabe? Mas ainda vem aí. Enquanto isso, eu já posso mostrar pra ela, filha, eu escrevi Turma da Mônica, que já é um baita orgulho, assim, e ela se amarra também. Então, acho que é isso. Com certeza, que ótimo. Ian, muito obrigado pela sua disponibilidade, por topar participar desse podcast que é ouvido por 204 milhões de pessoas. É uma quantidade que só cresce. Eu até mesmo acho que devia parar de acompanhar, ficar menos ansioso. Sim. Números são uma bela fonte de ansiedade mesmo, né? Certo, mas eu estava sendo irônico, né? Tipo, tem pouquíssima gente está vendo isso aqui. Mas Tranquilo, mas você enfim, está fazendo consistente, é assim que vai aumentar. assim Desejo, espero. Zé, eu te agradeço muito o convite, desejo toda a sorte também pro projeto, pro Café com o Escritor, e é isso, estou à disposição no futuro também, quem sabe outros papos. Tamo junto. Tamo junto, Ian.